gente, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Vocês vêm sempre aqui brincar, meninas? Sim. E vocês gostam? Muito. Só que vocês sabiam que o lago não era assim antigamente? Como assim? Ele passou por muitas transformações ao longo dos anos. Vocês querem ir comigo para uma pessoa que pode contar para vocês certinho como tudo aconteceu? Sim. Rodrigo, posso levar ela? Pode sim, vocês querem ir? Sim. Então vamos, meninas. Pessoal, então a gente está aqui em frente ao Museu Mário Fava. Aqui fica uma pessoa que é muito importante para a história de Bariri. Ele conta muitas histórias e sabe de muita coisa que aconteceu aqui. E é o curador aqui do Museu Mário Fava, onde conta várias histórias e também sobre o Lago Municipal de Bariri. Como ele surgiu, o porquê da ideia da criação dele, se ele sempre foi um ponto estético, histórico de Bariri, sempre serviu como cartão postal. A gente precisa entender o porquê tudo começou. Se for para solucionar um problema ou se foi apenas para um ponto estético da cidade. Aí a gente vai conseguir solucionar algumas questões como essa aqui no Museu Mário Fava. Olá, bom dia. Olá, bom dia. É aqui que fica o senhor das histórias? Sim, sim. A gente pode entrar conversar um pouquinho com ele? Pois não. Vamos lá, meninas. Fique à vontade. Muito obrigada. Oi, então é o senhor que é o senhor das histórias? Sim, sou eu. Eu me chamo José Augusto Barbosa Cava, mas todos me conhecem como Cavinha. E vocês fiquem à vontade, podem me chamar de Cavinha também, tá bem? Cavinha, a gente veio saber sobre o lago. Ele sempre foi assim? Muito interessante a sua pergunta. É bom que a gente explique. Conta pra gente, Cavinha. Então, com muito prazer eu vou contar para vocês o local e como que surgiu o Lago Municipal de Bariri, que chama-se Lago Municipal Prefeito Acácio Masson. Antigamente, há muitos anos atrás, até a década de 1970, início da década de 1970, e o lago não existia, só existia o córrego que alimenta as águas do lago. E por que foi construído o lago? Pelo seguinte: se nós notarmos ali no lago, ele fica no vale. O rio passa onde é um vale. E quando chovia muito, o que ocorre? Aquela água, os córregos que vinham lá de cima, enchia muito o córrego do Palmital. Como era um vale, a água subia, então era muito volume de água, ocorreram muitas enchentes. E quando chegava ali na Rua 7, já existia uma ponte, então a água se acumulava ali, fechava com muita sujeira que vinha juntamente com esse excesso de volume de águas, tapava a ponte, a água subia e ocasionava uma enchente muito grande na Rua 7 de Setembro. E isso trazia prejuízos muito grandes para as pessoas que moravam nessa região, certo? E isso foram décadas, muitas enchentes, né? E na década de 1954, 55, eu tive a oportunidade de assistir uma das maiores enchentes que ocorreu ali também. Ocasionava um prejuízo muito grande para quem morava naquela região e não havia como solucionar. Pensava-se em quais alternativas para acabar com a enchente, mas nunca ninguém havia pensado em represar a água do córrego do Palmital e fazer o lago, porque o lago contém toda a água que vem, não importa o volume, ele segura toda a água que vem de longe e não deixa que aquela água transponha a partir do lago para frente. Somente na década de 1970, quando assumiu a prefeitura o prefeito Acácio Masson, um prefeito com muita capacidade, e ele foi que fez esse plano de construir o lago, e que na opinião nossa opinião e de muitas pessoas, foi uma das maiores obras que esse prefeito fez em Bariri. Ao represar a água, o que ocorreu? Nunca mais aconteceram as enchentes. E acabou ficando um lugar gostoso, aprazível e se tornou um dos pontos turísticos mais bonitos da nossa cidade. Então, começou a construir casas, lotear os terrenos ali ao redor e hoje, além de não ocorrer mais as enchentes, o que ocorre?
virou um dos lugares mais aprazíveis para passear, para passar um final de tarde, mesmo de manhã para fazer caminhada, além do que valorizou muito aquela área, porque embelezou, não é verdade? E, enfim, esse foi o real motivo pelo qual esse lago foi construído, para terminar de vez com as enchentes horríveis que ocorriam em Bariri. Meninas, eu fiquei muito feliz e agradecido pela visita de vocês, certo? Obrigada, Cavinha. Você tem um museu muito bonito. Muito obrigado. E vocês estão convidadas para vir aqui quantas vezes vocês quiserem. Mas eu estava pensando agora, que tal se depois que eu contei toda a história do lago que vocês queriam saber, que tal se vocês fossem até lá para conhecer melhor aquilo que vocês já viram? Que tal? Boa ideia! Vamos lá, vamos lá. E aí, meninas, vocês gostaram de aprender mais sobre o lago hoje? Sim. E aí, meninas, a gente aprendeu que o lago, ele é artificial e ele foi criado para suprir um problema de enchentes e alagamentos. O ambiente foi se valorizando, o clube foi construído, que é o único clube da cidade, as casas cada vez mais bonitas foram construídas. E aí, meninas, agora que a gente já aprendeu tudo isso, vocês podem brincar e aproveitar o lago. Ei! As crianças, desde muito cedo, podem interpretar o mundo ao seu redor e o conhecimento histórico ajuda a fazer isso. Quando se estuda história, entendemos o presente, aprender o passado para usar no futuro. Tanto a história quanto a geografia levam os alunos a refletirem muito sobre o seu espaço, entendendo de que forma ela atua na sociedade, de que maneira aquele lugar e sua história interferem na sua vida. Ensinar geografia para que o aluno se entenda como indivíduo que modifica o espaço como sujeito do mundo. Conversar com as crianças sobre a realidade, seu cotidiano, mostrando que a história está em tudo. A criança precisa descobrir seu espaço, entender seu contexto para saber qual é a sua realidade. Refletir sobre sua realidade e conhecer o seu espaço geográfico é fundamental para transformar sua vida, e a história e a geografia possibilitarão esse caminho. É natural que nos anos iniciais as crianças tenham a prioridade de aprender a lidar com as letras, com a leitura e, evidentemente, com os números, aprendendo a somar, subtrair e, com isso, há uma elevação compreensível da importância do ensino de matemática e de língua portuguesa, deixando um pouco de lado o âmbito das ciências humanas, que engloba a geografia, a história, fazendo com que as disciplinas se tornem um pouco subestimadas. Mas isso deve ser observado pelo professor e corrigido de forma a fazer com que o aluno compreenda que é extremamente necessário que ele entenda sobre o espaço em que vive para que seja capaz de compreender o mundo, a história e a forma como ele se insere nela. Ação! Alguém bate palma pra mim? Cena final. Metodologia. E aí, meninas, vocês gostaram de aprender mais sobre o lago hoje? Sim. Travei! A hora que você quiser. Aqui fica uma pessoa que é muito importante para a história de Bariri. Ele conta muitas histórias e sabe de muita coisa que aconteceu aqui. Ele é... Ele é uma figura muito importante. Isso, curador. Isso. Ele é uma figura muito